Eu essa semana recebi o convite para estar aqui, falando um pouquinho do que Deus tem ministrado em minha vida, um pouquinho do que Deus tem falado para mim. E quando o Rafa me chamou, ele me chamou ali, eu já aceitei na hora, falei, não, beleza, vamos lá. Aí vem aquela dúvida, né? Pô, vou falar o quê? A Bíblia são 66 livros, né? É bastante coisa. E Deus, graças a Deus, graças a Ele tem feito bastante coisas em nossa vida também. Então, tem mudado muito, tem derrubado muitas coisas. É um pouco sobre isso que eu vou falar. E, assim, continuou a conversa ali e ele acabou falando uma frase que ele disse dessa forma: construir algo novo é mais fácil que reconstruir. A gente estava falando das lutas, né? De algumas situações, enfim. E eu falei, é sobre isso que eu vou falar. Sobre reconstrução. Mais precisamente sobre a reforma que Deus faz na nossa vida. E a reforma que Ele tem que fazer com quem se propõe a andar com Ele. Para reformar alguma coisa, a gente tem que derrubar, tem que quebrar, lixar, tem que primeiro destruir, vamos dizer assim. E uma reforma feita somente para aparência, somente por cima ali, de qualquer jeito, ela não dura. Ou então ela vai se revelar em seus detalhes, né? Um cantinho ali, vamos dizer, se fazer uma pintura sem preparar, vai ficar aquele, ou um buraco, ou um ressaltado, enfim. E não é isso que Deus espera da nossa vida. Ele espera que a gente se deixe derrubar por completo, para que Ele venha a fazer a obra. Peço que os irmãos abram em 1 Coríntios 3. Vou falar do 9 ao 15. Vou ler daqui. Porque nós somos como cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá de prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Só até aí. Ô Pai, Tu és santo, Pai, e nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós agradecemos pela vida de cada um que esteve aqui, Pai, que saiu do conforto do seu lar, que decidiu, Pai, impartir ao Senhor, Pai, a ouvir mais sobre a Sua palavra, Deus, a se fortalecer nessa noite, Pai. E eu te peço, Pai, como seu humilde servo, que o Senhor esteja me usando nessa noite, Pai, que tudo que for escrito aqui da minha cabeça, Pai, seja apagado agora em nome do Senhor Jesus, Pai, e que qualquer palavra que venha de mim, Pai, de mim mesmo, que não seja proferida aqui nessa noite, Pai. O que eu peço é que o Senhor esteja falando, Pai, que o Senhor seja o centro das atenções, Pai, e que nada venha a tirar o nosso foco, Pai, nem o nosso interesse por Ti nessa noite, Pai, e assim se caminhe durante o restar de nossos dias aqui nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é assim que eu oro, Pai. Já confiante, Pai, que o Senhor já fez a obra em nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Cristo, Ele mora em nós. Isso não quer dizer que nós não soframos as intempéries do tempo, vamos dizer assim. Aqui, como Paulo diz, a igreja de Corinto, Deus, Cristo, Ele é o
o fundamento, ele é a fundação de nós que somos os edifícios dele, de nós que somos a obra dele aqui nessa terra. E uma construção, quando ela tem um bom alicerce, ela não vai se desmoronar, ela não vai cair, ela vai aguentar as intempéries do tempo. Ela vai aguentar. Não quer dizer que o tempo, não quer dizer que só porque a fundação é boa, não vai chover em cima dela, não vai ventar, não vai, enfim, acontecer as intempéries do tempo. A fundação, ela é uma garantia, vamos dizer assim. Se você vê no Japão, na Austrália, em locais, no México, em locais que tem muitos terremotos, que sofrem mais as intempéries do tempo, o padrão da fundação, ele é bem diferente do padrão daqui, do nosso vizinho, daqui do nosso, né? Aqui mesmo tinha uma coluna, né, que a gente retirou para que fique melhor aqui, para o pessoal ver e tudo mais. E a gente identificou que ela não estava fazendo muita diferença e ainda estava atrapalhando, né? E em certos lugares, isso é impossível de ser feito. Por quê? Porque é necessário que tenha essa segurança. O que não se vê, se expressa com o que a gente está vendo. O que eu quero dizer com isso? Ali, aquela fundação toda, né, ela vai se expressar boa. Você vai saber que ela realmente funciona a partir do momento que ela for provada, a partir do momento que vir falando de uma construção física, né? A partir do momento que vir essa intempérie, vamos dizer, essa prova do tempo, enfim, seja do que for. Mas hoje, trazendo pro reino espiritual, que é aonde nós ansiamos em viver e aonde nós temos tentado, né, permanecer e lutado para viver, nós vemos uma geração mal fundamentada, uma geração que está construindo belos edifícios, né, que está fazendo belas obras, que está indo para as ruas, que está alimentando, né, os necessitados, que está erguendo belos templos, né, que tem belas paredes negras atrás, que tem, enfim, muita gente sentada, mas está mal fundamentada, não está acima do fundamento de verdade, do fundamento que realmente vai suportar, vai fazer aquela bela parede preta ficar em pé, a partir do momento que acontecer algo, que vir uma intempérie do tempo. Lá na época lá que o nosso povo estava escravizado e foi liberto, estava em direção à terra do Egito, né, a terra prometida, desculpa, vocês saíram do Egito em direção à terra prometida, a gente viu talvez não foi pela primeira vez, mas uma das primeiras vezes, uma geração mal fundamentada. Por que eu digo isso? Porque o Egito não era ruim, né? Era uma terra boa. Eles tinham o que comer, enfim, tinham o que plantar. Vamos dizer assim, era similar à terra prometida, mas no Egito eles eram escravos. O que tem de bom em ser escravo? E muitos deles se desanimaram, muitos deles clamaram e queriam voltar lá para trás. E é isso que a gente vê hoje, com muita gente. Nós temos Cristo em nós. Nós somos a habitação dele. Todo sacrifício, tudo já foi feito lá atrás, né? Na cruz do Calvário.
Então, por que nós, hoje, sendo habitação de Deus, sendo casa dele, sendo morada dele, estamos tão preocupados com essa escravidão, com essa vida que já passou? Lá em Hebreus 10, 14, não precisa abrir não, Rá. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se estamos sendo, essa palavra sendo santificados, nos remete a uma obra, a uma reforma, né? E se nós estamos sendo, nós temos um dever de desconstruir tudo que já foi construído e permitir o que Deus já colocou em nós. Não tem uma fórmula para isso, né? Não tem uma... você faz assim, você faz assado, isso é certo, isso é errado. Não, isso é fácil fazer, isso é passado, já está lá. Mas quem tem Ele, quem realmente recebeu a Ele, não se prende nessas coisas, né? Você é um caminhar, Lá no versículo 10, você pode colocar ali, Radassa, do 1 Coríntios 3, 10. Só coloca ele e deixa ele ali, por favor. Glória a Deus. Paulo diz à igreja que ele está lançando o alicerce. Ele está, vamos dizer assim, apresentando. É a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês e falar, gente, se converta de novo aí que vocês estão errados. Foi isso que ele fez. Ele lançou o alicerce novamente, que é Cristo. Outro está construindo. Outro é o quê? É o nosso ambiente que a gente vive aqui. É a igreja, é o nosso trabalho, é a nossa vida. É aqui que está a luta. É aqui que está o complicado da coisa. Porque, como eu disse no começo, é bem fácil eu vir aqui, eu me preparar, eu estudar e vir aqui. Para alguns pode ser difícil, mas sim, modéstia à parte falando, vamos dizer, para mim é fácil vir, me preparar e estudar e fazer uma palavra e trazer para vocês aqui. Não é tão difícil. É mais difícil olhar para vocês assim, ver, tipo, alguns meio, parece que não está entendendo, enfim, mas nós vamos chegar lá. Mas o dia a dia, é essa a luta do Daniel, é essa que tem que ser a luta de cada um, que eu acredito que seja a luta de cada um. Ser espelho, mostrar a Cristo em cada momento, mostrar a Cristo naquela topada que você dá no meio da rua do lado do teu amigo que não é cristão, né? Mostrar a vida de Cristo quando você acaba de ser demitido do seu emprego e encontra um colega de trabalho ali e fala, e daí? O que aconteceu? E daí? O que aconteceu? Não, fui demitido, glória a Deus. Ou você fala, esse desgraçado aí. Então, o caminhar é complicado. E no final ele diz, mas veja cada um como edifica sobre ele. Isso fala de aprofundamento, de você saber o que você deve, se eu não me engano, Oséias 6:4, Oséias 4:6, acho que é 4:6, 6:4. Diz que a gente tem que... Tá aí? Não, é 4:6 então. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento também, e eu te rejeitarei, enfim, por aí vai. Mas o que eu quero falar é sobre isso aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Muito disso que acontece, do que eu falei, das belas construções, sobre um falso firmamento, sobre um falso fundamento, é isso. Não é maldade. A pessoa está fazendo certo na cabeça dela. A pessoa está, vamos dizer assim,
está correndo atrás do que ela sempre aprendeu, né? E é um pouco sobre isso que eu quero dizer, que o que Deus está cobrando de mim, o que Ele está ministrando na minha vida, né? Que eu espero que vocês entendam, que saia daqui com isso na cabeça, é que a gente tem que derrubar a nossa cultura, a gente tem que derrubar o que a gente acha que sabe, a gente tem que chegar aos pés dele a cada dia, buscando mais e mais dele mesmo, não do que a gente acha que sabe, ou do que a gente acha que aprendeu. Muitas vezes é complicado, é uma reforma, voltando ao contexto do que eu estou tentando explicar ali, eu falei no começo ali, tem que quebrar, tem que lixar, tem que derrubar, e não é fácil, é complicado, tem sido o que tem me inquietado. Um breve parênteses sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou falando agora, mas eu acho importante falar. Muitas vezes a origem dos nomes, coisas que a gente fala, sabe? Vai contra o que a gente deve fazer, vai contra o que a gente deve aprender e o que a gente deve ensinar. E muitas vezes a gente faz isso por causa disso, por falta de entendimento. Alguns nomes, eu tenho 2 filhos. Eu, antes de batizar os meus filhos, de colocar os nomes deles, eu fui pesquisar o que eu queria colocar, né? Você pode estar amaldiçoando alguém, né? Tem alguns nomes que são complicados, né? A palavra, agora eu não sei se isso é cultura popular, cultura evangélica, enfim, mas o pessoal canta no fim do parabéns, né, o Rá-Tim-Bum. Fiquei sabendo esses dias que isso é uma maldição que você está jogando sobre a pessoa, né? Então, são pequenos detalhes, assim, pequenos detalhes que a gente tem que cuidar no dia a dia para estar colocando, vamos dizer assim, para ter mais reverência com quem a gente porta, dentro da gente e com o que a gente quer mostrar para as outras pessoas. Você pode ir lá, não, acho que são 3, vou falar de 3 versículos agora, o 11, o 12 e o 13, ele fala que uma vez fincado o alicerce não se modifica. O que vai se modificar é apenas o que está em cima. Ele diz lá, acho que no 13, se não me engano. Coloca no 12, Rafa, por favor. No 12. Não. Isso, aqui, ó. Levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então, quer dizer, o que tem lá, o fundamento que é Cristo, ele suporta qualquer coisa em cima. Se eu colocar palha em cima de um fundamento que é para um prédio de 100 andares, vai ficar lá. Vai ficar um belo alicerce para um nada, mas vai levantar. E o que há em cima, né, depende de nós, quanto a que vamos usar, como e quando. O que a gente vai construir de Cristo para cima depende de nós, somente de nós. De que forma? Um pouco está no que eu já falei aqui, buscando conhecimento, buscando julgamento de tudo que a gente ouve, de tudo que é falado para nós, sabe? Muitas vezes a gente recebe algumas palavras, boas ou más, que não vêm de Cristo, e a gente se apega àquilo ali, de forma que a nossa vida não vai, porque não veio dele. Mas a gente não busca o conhecimento, não busca o discernimento daquilo, não busca a revelação de verdade da palavra. Poxa vida, nós temos Cristo dentro de nós. Eu vou falar isso 200 mil vezes hoje aqui, ou mais. Então por que a gente se apega ao que o ser humano falou? O ser humano espiritual, ele tem um tamanho peso que o ser humano carnal, vamos dizer assim. O mesmo peso. Só que um
é para bênção do corpo de Cristo. O outro é para maldição. E como eu disse, muitas vezes, o ser carnal, o almático, ele não é assim porque ele quer vir e quer derrubar a igreja, quer destruir. Está lá, Oséias 4,6 está falando disso. É a falta do firme fundamento. É a falta do conhecimento. Eu não sei todas as coisas, estou longe de saber. Vira e mexe eu tenho minhas dúvidas, às vezes boba, né? Tá lá o pastor que não deixa mentir, o Pachecão, mestre na palavra. A gente tem que correr atrás. Tá aí o Rafael, a maioria de vocês estão abaixo, né, da liderança dele, da Janice. Busca, gente. Se eles não sabem, eles vão atrás. Vem atrás de mim. Se eu não sei, eu vou atrás também. Mas nós devemos saber o que é certo. Nós temos um alicerce preparado exatamente para o tamanho de nossas obras. A gente foi ministrado no fim de semana passado, né? Teve o retiro. E ele falou bastante sobre isso, pastor Abel. Antes da construção começar, se o engenheiro ele é bom mesmo, se ele sabe o que ele está fazendo, ou se ele sabe o que ele faz, na verdade ele não está fazendo isso, vocês vão entender por quê. Se ele sabe o que ele faz, dele olhar uma obra no começo ali, o fundamento, ali a fundação, ele já tem uma boa ideia do que vai acontecer ali, de quantos andares vai ter, de quantos, né, o que vai acontecer ali, enfim. E na nossa vida, só Cristo sabe isso. Mas o nosso dever, a nossa obra, o que a gente tem que fazer é construir. É construir e buscar a sabedoria dele. Só isso. E construir acima do único firme fundamento que existe. Lá no 14, versículo 14, por favor. Ele diz: se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá o galardão. Permanecer do quê? Permanecer, disso que eu falei no começo. Permanecer das lutas, permanecer das intempéries do tempo, de tudo que vem acontecendo na nossa vida. Deus não promete, nunca prometeu um mar de rosas para ninguém, né? Todo versículo de vitória, de alegria, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, enfim. Todos esses versículos são bênção, são verdade, mas todos eles têm um contexto. Todos eles têm um porquê de chegar ali, né? Não adianta viver à base disso, que é falta de conhecimento. Então, nós precisamos estar firmado e saber quem somos, e o que temos, e o que teremos que alcançar em Cristo. Se nós soubermos disso, tudo fica em seu devido lugar. Cada tijolo, cada ladrilho, cada coluna vai estar no seu devido lugar. Assim como o grande engenheiro determinar. Mas isso é seu tempo. Ele, feliz ou infelizmente, eu acho que felizmente, porque nós somos muito falhos e nós não temos a capacidade para isso, mas ele não dá a planta para a gente, como é numa obra normal, que a gente sabe o que vai acontecer. Graças a Ele, graças a Deus. A gente vai acontecendo. E lá em Hebreus 10, eu vou ler do 36 ao 38. Pode deixar no versículo que está mesmo, Radassa, por favor. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo, este viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. A obra de Deus, ela tem um resultado perfeito. Mas, quando ela é vivida a partir da vontade dele.
Ele é soberano. Eu peço muitas coisas a Deus. Ele é meu pai. Eu peço. A cada dia, eu tento orar menos por coisas, orar menos por projetos e orar mais por propósito. Mas eu ainda tenho os meus pedidos, as minhas angústias e vontades, enfim. E muitas vezes a gente tenta dar aquele Pelé no pai, né? Não, mas é pro seu propósito. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me der tanto, eu vou abençoar com tanto. Mas não, gente, isso aí não convém a nós. O que eu estou tentando fazer, eu aconselho a cada um de vocês, eu me julgo um pouquinho mais experiente que a maioria aqui, um pouquinho só, fazer o contrário. A partir do que você tem, perguntar para Deus o que você deve fazer. A partir do que já te foi confiado, se pouco ou muito, se nada. Se você não tem nada, você está em pé, você respira, você fala. Alguma coisa você pode fazer. Então pergunta para Deus. Será que talvez você não tem nada por esse motivo mesmo? Porque Ele quer que você se expresse? Que Ele quer que você abra a boca? Não sei. Queria pedir que os irmãos abram em Efésios 4, de 11 a 15, que vai explicar um pouco mais sobre essa perfeição de Cristo, sobre isso que Ele tem no coração dele. E Ele mesmo nos deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, além de pastores e mestres. Me perdoa, alguns estão abrindo ainda, né? Amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Uma vez fincado esse alicerce, nós temos que olhar para o alto. É lá que Ele quer que nós chegamos. É lá que Ele planejou. A única certeza é que Ele quer que nós chegamos à altura dEle. Que Ele quer que nós chegamos à presença dEle. Aqui diz, acho que é o 12, eu não marquei os versículos aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Também nesse seminário, a esposa do pastor Abel, a pastora Marisa, ela falou que nós temos que ser esticados à estatura de Cristo, como quem vendo, né, um ser imenso, enfim. Eu vejo isso espiritualmente falando, que nós não temos assim a dimensão do tamanho de Cristo, do tamanho de quem a gente porta dentro de nós. Mas nós temos que buscar, dia a dia, segundo a segundo, não é no domingo, não é no último sábado do mês, não é na sexta-feira, a maioria de vocês é no sábado também, a célula, né? Não é nos dias de ajuntamento, mas é no dia a dia, no segundo a segundo, no acordar, até no nosso dormir. A gente tem que buscar estar à estatura de Cristo.
Voltando lá para o nosso texto base ali, no versículo 15, mais uma vez eu vou falar que uma vez fincado esse alicerce, ele não modifica, ele só muda o que vai estar em cima. O nosso único trabalho vai ser manifestar a Cristo da forma que nós fomos vistos por Ele. E não desanimar, não ficar pelo caminho, se algo não estiver dando certo, se algo estiver difícil, se algo estiver pesado. A construção não é fácil. Mas se nós já estamos construindo alguma coisa, é porque o pior já passou. É porque já foi derrubado. Todas as cadeias já foram quebradas. E se você ainda está nesse momento como é que eu vou dizer? De demolição, se firma, se achegue a nós, se achegue a quem já está construindo alguma coisa, né? Esteja junto, esteja nessa unidade de fé, que é só dessa forma que a gente vai suportar. Eu sozinho, eu não conseguiria. Alguns já conhecem meu testemunho ali, e alguns outros ainda vão conhecer, mas eu cresci dessa forma, na unidade, junto, e eu sempre fui uma pessoa que, ou eu estava na frente de alguma coisa, ou eu estava sozinho, nunca abaixo de ninguém, nunca imaginei me sujeitar a nada, nem a ninguém. Mas por quê? Eu era uma pessoa totalmente, única, exclusivamente arrogante, que teve tudo fácil na vida, que só pensava e já chegava. Papai e mamãe, graças a Deus, tinham muito boa vida, vovô e vovó também, filho de vó, mas a vida me ensinou do jeito mais difícil, do jeito mais complicado, e não precisa ser com todo mundo. Se vai doer, se vai machucar, vai passar, mas não vai ficar fácil, vai continuar difícil, porque a luta é diária, a luta é constante. No começo, na demolição, é contra a cultura, contra as vontades, contra nossas realizações. Muitas vezes a gente vai perder muita coisa, material mesmo, às vezes família, às vezes amigos. Nossa, amigos é difícil perder amigos, né? Às vezes a gente não liga em não falar com uma tia, com um primo, mas perder um amigo às vezes é complicado, né? Deixar de ter aquele convívio diário. E às vezes você vai perder por causa de Cristo. Você não vai perder, mas você vai se distanciar, enfim. Mas se daí na sua segunda fase ali, que é a segunda fase que vai durar o resto da sua vida, da construção, você for parte do propósito de Cristo, você se pôr abaixo do propósito de Cristo, e você viver a vida com Ele, provavelmente eles vão voltar, e vão voltar melhores pessoas, e vão passar todo esse processo. Em nome de Jesus eu creio assim. E eu não estou falando tudo isso porque eu acho, ou porque eu quero. Porque eu quero sim. Mas é porque a vida com Cristo nos mostra isso. A nossa caminhada nos mostra isso. Só para finalizar, lá em Mateus 16, versículo 18, ele nos dá, talvez seja a primeira lição do novo pacto, do Novo Testamento, sobre essa edificação que Cristo faz. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Tá aí. Só nesse versículo eu poderia ter falado ele e discorrido sobre tudo que eu falei. Mas por que eu escolhi por final? Porque aqui ele fala muito claramente
que no original ele diz, tu és Petro, e sobre esta pedra edificaria essa igreja. Esta pedra, ela não está aqui hoje, né, infelizmente, mas é Cristo, nada mais do que Cristo. É a pedra fundamental da igreja. E no final do versículo aqui, na parte B dele diz, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. A igreja quem? Nós. Quem que nós portamos? Cristo. E é esse ciclo. Então, se a nossa pedra fundamental for Cristo Jesus, assim como diz aqui em Mateus 18, que é a única pedra que nós devemos ter como fundamento, nada, nem o inferno, nem principados, nem potestades, nem um vento, nem um furacão, nem uma tormenta, vai abalar a nossa igreja. Pode fazer um furo lá na Eternite, lá, né? Dar uma rachadinha na pintura, mas isso são as marcas do tempo, isso são coisas que vão acontecer. Às vezes a gente se marca de propósito, né? Tem algumas aqui, não aconselho ninguém a fazer, mas enfim. E quem dirá as marcas do tempo? Elas são necessárias, são para a gente ver, para a gente lembrar que não foi fácil a caminhada, mas que ela valeu a pena. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um. Acho que a mensagem que eu quis passar, espero que todos tenham compreendido, tenham levado alguma coisa, que levem isso para a vida de vocês. É um pouco do que tem me lixado, um pouco do que tem me batido nesses últimos tempos. É essa vida, né? Essa vida de consagração, essa vida de caminhar com Cristo. E a consagração que eu digo não é passar o dia sem comer. É válida. Tem que viver. A palavra fundamenta isso, o jejum, a oração, mas não é só isso. É as 24 horas, são 7 dias da semana, né? De nada vale esse esforço de um dia se a gente tá fora do que Deus fala aqui. Se a gente está acima desse fundamento e construindo com palha em cima. E queria fazer um chamado, vamos dizer assim, para quem sentiu mesmo ministrado por essa palavra. Vou pedir que o Rafa venha aqui na frente, a Janice está meio complicada, né? Pode ficar. Talvez a Elaine, se você puder, vir alguma menina aqui, de repente, o pastor, a pastora. Se alguém sentir, se alguém se sentiu ministrado sobre o que eu falei, se alguém está passando por esse momento de quebra mesmo, de demolição, ou até mesmo já está na segunda fase de construção e não está fácil, e que dê um passo adiante, que vem aqui, que a gente quer, né, orar por você, que a gente quer, enfim, estar junto com você, se colocar na brecha mesmo, como corpo, comunidade. E digo mais, se algum de vocês quer passar por isso, né, mesmo eu falando todos os contras, vamos dizer assim, todas as dificuldades, se viu alguma coisa nos prós e sentiu de Deus que quer ter essa caminhada, que quer viver mais e mais com Cristo, que também vem aqui, que a gente, né, quer te abraçar e quer nos pôr à disposição de cada um, sendo novo ou não, sendo jovem ou não, de 8 a 80 ou menos ou mais, pode vir que a gente vai orar por vocês. Amém? Glória a Deus.